Decidi surpreender meu marido com um presente depois de receber a mensagem dele: acabei de ser promovida. Quando cheguei ao escritório dele, um dos colegas deu um sorriso irônico e disse: ele está lá dentro com a chefe, agradecendo a ela pela promoção. Abri a porta e os encontrei se beijando. Sem dizer uma palavra, saí, bloqueei os cartões dele e troquei as fechaduras. Então, algo inesperado aconteceu. Por exatos 4 segundos, fiquei parada na porta daquele escritório executivo, observando meu marido de 7 anos pressionar Angela Davidson contra as janelas do chão ao teto com o tipo de paixão que eu pensava ser reservada apenas para mim. Mas 12 horas antes, nada daquele pesadelo existia na minha realidade. A manhã de domingo começara como todas as outras dos últimos 7 anos. Os pés descalços de Kenneth batiam no piso de madeira da nossa casa, o som familiar dos grãos de café moendo na cozinha e o suave rangido da porta do nosso quarto enquanto ele equilibrava minha caneca de cerâmica favorita, aquela com pequenas rosas pintadas que eu havia comprado na feira livre durante nosso 2º ano de casamento. Bom dia, linda, sussurrou ele, colocando o café fumegante na minha mesa de cabeceira. O aroma de avelã invadiu nosso quarto, misturando-se à maresia que entrava pelas janelas abertas com vista para a baía do nascer da lua. Kenneth se aconchegou de novo sob nossa colcha feita à mão, seu corpo quente encaixando-se perfeitamente ao meu. Aninhei-me em seu ombro, sentindo seu aroma familiar de sabonete de cedro e algo que só ele tinha. Lembrou-se de adicionar o creme extra, murmurei contra seu peito. Do jeito que você gosta, disse ele, traçando círculos preguiçosos nas minhas costas com os dedos. Marrom claro, não muito doce, com aquele toquezinho de canela que você finge não querer. Esse ritual havia ancorado nosso casamento durante mudanças de emprego, mortes na família, estresse financeiro e inúmeros domingos comuns que, de alguma forma, pareciam extraordinários quando compartilhados. Kenneth sabia exatamente como eu gostava do meu café, assim como eu sabia que ele preferia seus ovos levemente moles e sua torrada mal-dourada. Essas pequenas intimidades construíram a base do que eu acreditava ser um amor inabalável. Tenho pensado no nosso cruzeiro, eu disse, pegando os folhetos sobre o Mediterrâneo espalhados na minha mesa de cabeceira. E se prolongássemos nossa estadia em Santorini? Encontrei uma aula de culinária incrível onde ensinam receitas tradicionais gregas em um mosteiro restaurado. O corpo de Kenneth ficou ligeiramente tenso contra o meu, tão brevemente que quase não percebi. Parece caro. Tem certeza de que podemos nos dar ao luxo de tirar mais tempo de folga? Perguntou ele. Kenneth, estamos economizando há 2 anos. Nossas contas estão mais saudáveis do que nunca. Sentei-me, observando seu rosto sob a luz da manhã. Olheiras sombreavam seus olhos, e seu maxilar carregava a tensão que se tornará cada vez mais comum nos últimos meses. Você tem trabalhado muito ultimamente. Você merece essas férias mais do que ninguém. Ele me puxou de volta para baixo, beijando o topo da minha cabeça. Você tem razão. Só estou estressado com essa decisão de promoção. Angela Davidson está avaliando meu portfólio há semanas, e eu fico remoendo cada projeto que já fiz. Angela Davidson. Kenneth mencionava o nome dela com frequência cada vez maior, sempre acompanhado daquela mesma mistura de ansiedade profissional e algo mais que eu não conseguia identificar: respeito, talvez, ou admiração que beirava algo mais intenso. Ela seria louca se não te promovesse, eu disse com firmeza. Seus projetos são brilhantes, Kenneth. Lembra daquele projeto de desenvolvimento à beira-mar que ganhou o Prêmio Estadual de Arquitetura? Foi tudo culpa sua. O sorriso de Kenneth parecia genuíno, mas algo brilhou em seus olhos. Você sempre acredita mais em mim do que eu mesmo. É para isso que servem as esposas, provoquei, e então me lembrei do meu projeto secreto. Na verdade, falando em acreditar em você, tenho algo especial para te mostrar. Saí da cama e peguei o pacote embrulhado que havia escondido no meu armário. Durante 3 semanas, trabalhei nessa surpresa depois que meus alunos de piano noturno foram embora, costurando à mão cuidadosamente couro vintage e copiando composições originais em papel grosso. Cada música contava parte da nossa história de amor, a valsa que cantarolamos enquanto pintávamos nosso primeiro apartamento, a melodia tocada durante o pedido de casamento dele no farol, até a canção boba que eu havia inventado sobre o ritual do café da manhã dele. Kenneth desembrulhou a pasta de couro bordô com dedos reverentes, sua expressão mudando de curiosidade para admiração ao abrir a capa. Wendy, isso é incrível. Você escreveu todos esses textos?
Cada nota, sussurrei, observando seu rosto enquanto ele estudava as composições cuidadosamente escritas. Achei que você poderia guardar seus projetos arquitetônicos importantes aqui. Sempre que abrisse para reuniões com clientes, se lembraria de que acredito em cada projeto que você cria. Kenneth me puxou para perto, seu abraço quase desesperado. Eu não mereço você. Eu realmente não mereço alguém tão talentoso e generoso quanto você. Na época, interpretei suas palavras como humilde gratidão. Agora percebo que talvez tenham sido a única coisa honesta que ele disse naquela manhã. Depois do nosso preguiçoso café da manhã com panquecas e morangos frescos, Kenneth se refugiou em seu escritório em casa para revisar os arquivos do projeto enquanto eu me acomodava à mesa da cozinha com meu laptop e a papelada financeira mensal. Essa divisão de trabalho evoluiu naturalmente durante o nosso casamento. Kenneth se concentrou em sua exigente carreira na arquitetura, enquanto eu administrava nosso dinheiro, monitorava a renda das minhas aulas de piano e planejava nosso futuro financeiro. Ao abrir nosso banco online, senti a satisfação familiar de ver números que representavam segurança em sonhos compartilhados. Nossa conta corrente conjunta registrava $52.891, acumulados por meio de minhas aulas de música, shows em casamentos nos fins de semana e o salário fixo de Kenneth. A conta poupança continha $31.243, cuidadosamente reservados para nosso cruzeiro pelo Mediterrâneo e futuras reformas em casa. Eu havia estabelecido um sistema complexo de pagamentos automáticos que mantinha a vida de Kenneth funcionando sem problemas, sua conta Spotify Premium, sua assinatura Netflix, Amazon Prime, aquela assinatura cara de academia que ele alegava ser essencial para aliviar o estresse, o serviço premium de lavagem de carros que mantinha seu BMW impecável e o serviço de entrega de refeições para suas noites cada vez mais frequentes no escritório. Cada assinatura, cada conveniência, cada pequeno luxo que tornava sua carreira exigente mais administrável. Como estamos indo este mês? Perguntou Kenneth do seu escritório, onde eu podia ouvi-lo mexendo nas plantas arquitetônicas. Melhor do que nunca, respondi, revisando a planilha que criei para acompanhar nosso progresso em direção às metas financeiras. Sua promoção não poderia vir em melhor hora. Poderemos fazer um upgrade da nossa cabine de cruzeiro para uma daquelas suítes com varanda privativa, quem sabe até estender nossa viagem para incluir Roma. Parece incrível, disse Kenneth, aparecendo na porta da cozinha com o celular na mão. Na verdade, talvez eu tenha novidades sobre aquela promoção hoje. Angela agendou uma reunião especial no domingo para discutir meu portfólio. Reuniões de domingo pareciam incomuns para um escritório de arquitetura, mas Kenneth havia explicado que Angela Davidson tinha sua própria agenda, muitas vezes trabalhando nos fins de semana para se manter à frente de clientes exigentes. Admirei sua dedicação, mesmo que isso significasse que Kenneth passasse cada vez mais tempo no escritório. Ela parece uma mentora incrível, eu disse, fechando o laptop. Adoraria conhecê-la um dia, talvez no próximo evento da empresa. A expressão de Kenneth se alterou, uma microexpressão tão breve que quase não percebi. Ela é bastante focada em relacionamentos com clientes de alto nível, não se envolvendo muito com os aspectos sociais da empresa. Algo em seu tom parecia ensaiado, mas ignorei a sensação. Kenneth sempre fora reservado sobre seus relacionamentos de trabalho, preferindo manter sua vida profissional e pessoal separadas. Exatamente às 14h15, enquanto eu ajudava minha aluna Lily a resolver uma invenção desafiadora de bar, meu celular vibrou com uma mensagem que me deixou emocionado: consegui a promoção. Gerente sênior de projetos na Davidson & Associates. Angela tornou oficial. Não acredito que isso está realmente acontecendo. Hoje à noite, celebramos tudo o que conquistamos. Dei um gritinho de alegria, fazendo com que Lily parasse no meio da frase e me encarasse com os olhos arregalados. Desculpe, querida. Acabei de receber uma notícia maravilhosa sobre a carreira do meu marido, eu disse. Lily, uma precoce menina de 12 anos com sonhos de se tornar pianista de concerto, sorriu. Ele conseguiu aquele emprego importante que tanto almejava? Sim. Com certeza. Eu me senti tonta de entusiasmo, e minha mente imediatamente pensou em possibilidades de comemoração. Este era o momento pelo qual havíamos trabalhado durante anos: a segurança financeira, o reconhecimento profissional e a validação dos talentos arquitetônicos de Kenneth, que transformariam nosso futuro. Depois que a aula de Lily terminou, sentei-me ao meu piano, meus dedos encontrando as teclas automaticamente enquanto eu processava a notícia maravilhosa.
Uma melodia começou a se formar, algo triunfante e esperançoso, talvez o início de uma nova composição celebrando a conquista de Kenneth. Mas a música de repente pareceu insuficiente para aquele momento. Olhei para o portfólio em cima da cômoda do meu quarto, lembrando-me da genuína gratidão de Kenneth naquela manhã. Ele tinha adorado o presente, mas agora ele representava algo mais profundo, uma prova tangível do meu apoio aos seus sonhos. Esta promoção merecia um gesto grandioso, algo que mostrasse a Kenneth o quanto eu estava orgulhosa e o quanto eu acreditava no futuro brilhante que nos aguardava. O relógio marcava 14h30. Se eu saísse imediatamente, poderia surpreender Kenneth no escritório com o portfólio, talvez levá-lo para um jantar comemorativo antecipado naquele restaurante francês que ele havia mencionado que queria experimentar. Kenneth sempre apreciou gestos românticos espontâneos, e esta parecia a oportunidade perfeita para lembrá-lo de por que formávamos uma equipe tão incrível. Troquei de roupa e vesti meu vestido estampado de flores favorito, aquele que, segundo Kenneth, realçava os reflexos dourados dos meus olhos e cuidadosamente embrulhei a pasta em papel de seda cor de marfim, amarrado com uma fita bordô. A viagem de 40 minutos até a cidade daria tempo para Kenneth terminar sua reunião com Angela e talvez compartilhar a notícia empolgante com seus colegas. A Davidson & Associates ocupava 16 andares de uma torre de vidro reluzente que se erguia do centro da cidade como um monumento à ambição arquitetônica. O saguão fervilhava de profissionais de ternos caros, carregando pastas de couro e mantendo conversas sussurradas que provavelmente envolviam milhões de dólares. Aproximei-me da recepção, sentindo-me subitamente constrangida com a minha aparência artística naquele ambiente corporativo. Estou aqui para ver Kenneth Walsh, disse a recepcionista, uma mulher elegante, cuja maquiagem parecia profissional e cujo terno provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês de aulas de piano. Sua expressão mudou quando mencionei o nome de Kenneth, uma micromudança que notei, mas não consegui interpretar. E você é? Ela perguntou. Sua esposa, Wendy. Eu queria surpreendê-lo com algo especial para comemorar sua promoção a gerente sênior de projetos. Os olhos da recepcionista percorreram meu vestido estampado de flores e o presente cuidadosamente embrulhado, seu sorriso profissional permanecendo fixo enquanto algo calculista cintilava em seus olhos. O Sr. Walsh está em reunião com a Sra. Davidson. Não sei quando eles estarão disponíveis, disse ela. Perfeito, eu disse, mantendo meu comportamento alegre, apesar de me sentir cada vez mais deslocada naquele ambiente intimidador. Vou esperá-lo no andar executivo. Antes que a recepcionista pudesse protestar, Jake Sullivan se materializou ao lado da mesa de mármore como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Kenneth já havia mencionado Jake antes, um arquiteto de nível médio com reputação de politicagem e ambição mal disfarçada. Seu sorriso soou predatório enquanto seus olhos se fixavam no meu presente embrulhado com uma intensidade inquietante. Ora, olha quem está aqui, disse Jake, com um tom de voz carregado de nuances que eu não conseguia decifrar, mas que instintivamente desagradavam. A talentosa esposa do Kenneth, né? A professora de piano que veio comemorar a grande promoção com a Angela Davidson. As notícias correm rápido nos escritórios de arquitetura, respondi, tentando imitar seu tom casual e, ao mesmo tempo, conter meu crescente desconforto. O sorriso de Jake se alargou, revelando dentes que pareciam afiados demais. As notícias correm incrivelmente rápido por aqui, principalmente quando se trata de Kenneth e Angela. Eles têm tido muitas reuniões intensas ultimamente. Ele fez uma pausa deliberada, observando meu rosto. Sessões muito particulares e muito focadas. Kenneth tem ficado acordado até tarde quase todas as noites nos últimos meses, se dedicando de verdade a impressionar Angela. A maneira como Jake enfatizava certas palavras me fez revirar o estômago com uma ansiedade indefinida. Algo em seu tom sugeria significados além da mentoria profissional, implicações que minha mente racional rejeitava, mesmo que minha intuição reconhecesse sinais de alerta. Kenneth sempre foi dedicado à carreira, eu disse cuidadosamente. Angela parece uma excelente mentora para alguém com o talento dele. A risada de Jake soou afiada e consciente. Mentor? Sim, essa é certamente uma maneira de descrever o relacionamento deles, embora eu diria que a colaboração deles se tornou bastante abrangente ultimamente. Muito prática, pode-se dizer. Deixei Jake parado na recepção, seus comentários enigmáticos ecoando em minha mente enquanto eu subia de elevador para o andar executivo.
A cada andar que o elevador subia, meu peito ficava mais apertado, como se a altitude do prédio estivesse comprimindo meus pulmões. Quando cheguei ao 15º andar, minhas palmas estavam úmidas, apesar do ar-condicionado agressivo. O andar executivo parecia radicalmente diferente dos movimentados andares inferiores, mais silencioso, mais exclusivo, com carpetes felpudos que absorviam o som e obras de arte originais que provavelmente custavam mais do que minha renda anual como professora. O escritório de Angela Davidson ficava no final de um longo corredor ladeado por janelas do chão ao teto que ofereciam vistas deslumbrantes da cidade. Ao me aproximar do escritório dela, pude ouvir vozes lá dentro, o barítono familiar de Kenneth misturado à risada rouca de uma mulher. Pareciam relaxadas, confortáveis, íntimas de um jeito que fez meus passos involuntariamente desacelerarem. A conversa tinha uma qualidade que eu não conseguia descrever, algo privado e pessoal que parecia se estender muito além dos limites profissionais. A porta do escritório estava entreaberta, revelando uma pequena parte da luxuosa sala do outro lado. Eu podia ver móveis caros, pinturas abstratas e a borda do que parecia ser uma enorme mesa de mogno. Kenneth disse algo que não consegui ouvir direito, sua voz calorosa e afetuosa, seguida pela risada profunda de Angela, o tipo de risada que sugeria segredos compartilhados e piadas internas. Minha mão tremia quando a levantei para bater no batente da porta. Algo na qualidade da interação deles parecia proibido, como se eu estivesse prestes a me intrometer em algo que não deveria testemunhar. Mas este era meu marido, e eu estava ali para celebrar seu triunfo profissional com um presente criado com amor e orgulho. Kenneth, chamei suavemente, abrindo mais a porta. Surpresa! As vozes lá dentro silenciaram abruptamente. Entrei no escritório de Angela Davidson, meu portfólio cuidadosamente embrulhado agarrado com as duas mãos, pronta para compartilhar o momento de vitória na carreira do meu marido. Em vez disso, descobri que tudo o que eu acreditava sobre o meu casamento era uma mentira cuidadosamente construída. Kenneth estava encostado nas janelas do chão ao teto, os braços em volta de uma deslumbrante mulher morena em um caro terno azul marinho. Eles se beijavam com uma paixão desesperada e consumidora, não o tatear constrangedor de um momento de fraqueza, mas a intimidade praticada por amantes que já haviam feito isso muitas vezes antes. Os dedos bem cuidados dela estavam entrelaçados nos cabelos dele, as mãos dele agarrando a cintura dela como se ela fosse a única coisa que o impedia de se afogar. A pasta escorregou dos meus dedos dormentes, batendo no chão de mármore polido com um som que pareceu ecoar pela minha alma como o toque de finados de tudo que eu pensava ser real. O tempo se fragmentou em câmera lenta enquanto meu cérebro lutava para processar a cena impossível diante de mim. As mãos de Kenneth embalavam o rosto de Angela com uma ternura que eu reconhecia, o mesmo toque gentil que ele usava quando pensava que eu estava dormindo e tirava o cabelo da minha testa. Mas essa ternura agora pertencia a outra pessoa. O caro terno azul marinho de Angela estava amassado, seu cabelo impecavelmente penteado, despenteado pelos dedos de Kenneth. Ela usava batom vermelho que agora borrava a boca de ambos, e eu me peguei me perguntando absurdamente se aquele era o tom chamado vermelho paixão ou beijo carmesim. Esses detalhes ridículos ancoravam minha mente enquanto ela se debatia com a enormidade do que eu estava testemunhando. Não se tratava de um momento espontâneo de celebração que deu errado. Seus movimentos revelavam uma familiaridade praticada, de inúmeros encontros semelhantes. O polegar de Kenneth traçou o maxilar de Angela com memória muscular, enquanto as mãos dela repousavam sobre o peito dele como se soubessem exatamente onde o coração dele batia mais forte. Eles se encaixavam com a facilidade de amantes que mapearam os corpos um do outro através da repetição e do tempo. A luz do sol da tarde, entrando pelas janelas do chão ao teto, criava um halo dourado ao redor do abraço, transformando a traição em algo cinematograficamente belo. Eu queria gritar com o universo por fazer algo tão devastador parecer tão perfeito, tão destinado a ser. Kenneth murmurou algo contra os lábios de Angela, palavras suaves demais para eu ouvir, mas íntimas o suficiente para fazê-la sorrir contra sua boca. Aquele sorriso me destruiu mais do que o beijo em si. Falava de piadas internas e segredos compartilhados, de um relacionamento que ia muito além de momentos roubados em escritórios de canto. Meu portfólio cuidadosamente embrulhado atingiu o chão de mármore com um som que pareceu ecoar através dos ossos de aço do prédio. A fita bordô se desfez e eu vi minhas composições manuscritas se espalharem pela pedra polida como folhas caídas, cada página representando horas de amor que agora pareciam tolas e desperdiçadas. Nem Kenneth nem Angela registraram o som do meu presente caindo no chão.
Permaneceram perdidos em seu mundo particular, alheios à esposa cujo coração se desintegrava na porta. A mão de Kenneth se moveu para a parte inferior das costas de Angela, um gesto tão familiar que me embrulhou o estômago. Eu o vira fazer aquele mesmo movimento comigo inúmeras vezes em jantares e recepções de casamento, reivindicando-me como sua com aquele toque possessivo, porém protetor. Agora eu entendia que nunca tinha sido realmente nossa. Saí do escritório com as pernas bambas, meu corpo se movendo sem direção consciente do meu cérebro. O corredor parecia se estender infinitamente à minha frente, como algo saído de um sonho febril onde as distâncias se tornavam fluidas e incertas. Meu vestido estampado de flores pareceu repentinamente infantil em contraste com a sofisticação corporativa que me cercava, um traje de uma vida que não existia mais. Outros funcionários circulavam pelo corredor, carregando pastas e conversando baixinho sobre prazos e apresentações para clientes. Uma jovem de blusa branca impecável me olhou com preocupação, provavelmente se perguntando por que alguém estava paralisado do lado de fora do escritório do sócio sênior, parecendo ter testemunhado uma catástrofe. "Você está bem?" perguntou ela, sua voz parecendo vir de muito longe. Assenti automaticamente, embora nada em mim estivesse bem. Nada jamais voltaria a ficar bem. Só esperando alguém, consegui dizer, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. O elevador chegou com um som alegre que soou obscenamente normal, considerando que meu mundo tinha acabado de acabar. Entrei e observei os números descendo, 15, 14, 13. Cada andar me afastava mais da verdade que eu nunca quis descobrir, mas que jamais poderia desconhecer. O estacionamento parecia um túmulo subterrâneo enquanto eu tateava em busca das chaves do carro com as mãos trêmulas. Meu reflexo na janela do motorista mostrava uma mulher que eu mal reconhecia, pálida, com os olhos fundos, a expressão em choque de alguém que sobreviveu a um desastre natural. A viagem de 40 minutos de volta a Monrise Bay tornou-se uma jornada torturante por 7 anos de memórias agora contaminadas por uma nova compreensão. Cada música no rádio parecia ter sido criada para zombar de mim. Cada outdoor anunciando casais felizes parecia um insulto pessoal do universo. Pensei nas horas de trabalho cada vez maiores de Kenneth nos últimos 4 meses. A Angela precisa que eu analise essas propostas, ele dizia, ficando no escritório até às 9 ou 10 da noite. Ela está realmente insistindo nessa promoção, e eu não posso decepcioná-la. Ele não podia decepcioná-la, não a mim, mas a ela. Os jantares caros debitados no nosso cartão de crédito que Kenneth alegava serem reuniões com clientes. O novo perfume que eu notei, mas atribuía a um aumento de confiança na meia-idade. O jeito como ele começou a ir à academia com mais frequência, voltando para casa com aquele brilho pós-treino que eu achava atraente e encorajador. Ele estava se tornando mais atraente, só que não para mim. Meu celular vibrou com uma mensagem do Kenneth: "A reunião está demorando muito. Não espere acordada para jantar. Comemoraremos amanhã à noite como deve ser. Te amo. Te amo." 2 palavras que agora pareciam punhais se retorcendo no meu peito. Como ele conseguia digitar aquelas palavras com os mesmos dedos que tinham acabado de se enroscar no cabelo de outra mulher? Nossa casa me recebeu com a mesma serenidade de domingo à tarde de sempre, mas tudo parecia diferente agora. Os folhetos de cruzeiros pelo Mediterrâneo espalhados pela mesa da cozinha zombavam de mim com suas promessas de pores do sol românticos e aulas de culinária para casais. Kenneth estava tão entusiasmado com a viagem, falando sobre novas aventuras e como levar nosso relacionamento para o próximo nível. Agora eu me perguntava se aquelas frases tinham duplo sentido que eu tinha confiado demais para reconhecer. Eu vagava pela nossa casa como um detetive examinando uma cena de crime. O carregador do celular de Kenneth no banheiro de hóspedes, quando ele tinha começado a carregar o celular dele separadamente do meu. O terno caro pendurado no nosso armário que eu não me lembrava de ele ter comprado. Um recibo no bolso do paletó para um jantar no Romanos, um restaurante chique no centro da cidade ao qual ele nunca me levou. Nossa foto de casamento na lareira mostrava 2 pessoas que pareciam incrivelmente jovens e ingênuas. Eu encarava meu eu de 24 anos, radiante em renda branca, olhando para Kenneth como se ele tivesse os segredos da felicidade eterna. Aquela garota não fazia ideia de que estava se casando com alguém capaz de uma mentira tão elaborada. A secretária eletrônica piscou com uma mensagem. Apertei o play, esperando talvez um aluno cancelando uma aula ou minha mãe perguntando sobre nossos planos de cruzeiro.
Em vez disso, a voz de Angela Davidson preencheu nossa cozinha. Kenneth, você deixou seus lápis de arquitetura no meu escritório. Vou guardá-los até a nossa próxima reunião. Estou ansiosa para discutir essas plantas com mais detalhes. A maneira como ela disse a plantas deixou claro que eles não estavam discutindo arquitetura. Afundei-me na cadeira da cozinha, a mesma onde eu havia administrado nossas finanças naquela manhã, sentindo-me segura, amada e completamente tola, e esperei pelo colapso que esperava, os soluços, a negação, os telefonemas desesperados para amigos em busca de conforto e conselhos. Mas algo mais aconteceu. Algo frio e calculista se instalou em meu peito onde antes ficava meu coração. Pensei nos meus alunos de piano, Lily, de 12 anos, com seus sonhos de salas de concerto, a idosa senhora Patterson, que começara as aulas aos 70 porque sempre quisera tocar Chopin, e jovens casais planejando suas músicas de casamento com tanta esperança e entusiasmo. Essas pessoas confiaram em mim seus sonhos musicais, me pagaram bem pela minha expertise e respeitaram meus talentos artísticos. Pensei em nossas contas financeiras, todas administradas por mim porque eu era muito boa com números. Kenneth não tinha ideia de quanto eu havia economizado, de quão cuidadosamente eu havia investido, de quantas fontes de renda diferentes eu havia cultivado ao longo da minha carreira musical. Ele me via como a esposa doce e solidária que lidava com questões financeiras chatas enquanto ele se dedicava à sua importante carreira na arquitetura. Ele não tinha ideia de com quem realmente estava lidando. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Kenneth: não consigo parar de pensar nesta manhã e no seu lindo presente. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Olhei para aquelas palavras, mentiras digitadas com tanta crueldade casual, e senti os últimos vestígios do meu antigo eu se dissolverem. A mulher que acordara esta manhã acreditando no amor, na parceria e em sonhos compartilhados se fora, substituída por alguém mais forte, mais inteligente e infinitamente mais perigoso. Kenneth achou que estava jogando xadrez com alguém que nem sabia que a partida tinha começado. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Apaguei a mensagem mentirosa de Kenneth sem responder e abri meu laptop com a precisão metódica de um cirurgião se preparando para uma operação complexa. A mesa da cozinha, que havia testemunhado inúmeros jantares românticos e conversas preguiçosas nas manhãs de domingo, estava prestes a se tornar meu quarto de guerra. O site do banco carregou com sua interface azul familiar, mas eu estava vendo esses números com olhos completamente diferentes agora. Nossa conta corrente conjunta mostrava $52.891,47, dinheiro que eu sempre considerei nosso, mas agora calculava como predominantemente meu. Abri uma nova planilha e comecei a documentar as fontes de cada depósito nos últimos 2 anos, aulas de piano, $127 por semana, de 12 alunos regulares, além de sessões ocasionais de maquiagem, apresentações em casamentos, de $800 a $1.200 por evento, dependendo do local e da duração da cerimônia, eventos corporativos, onde eu fornecia música ambiente, de $300 a $500 por noite, acampamentos musicais de verão, onde eu ministrava workshops intensivos, $2.400 por cada sessão de 2 semanas. Os números pintavam um quadro que, de alguma forma, eu nunca havia compreendido completamente. O salário de Kenneth como arquiteto proporcionava uma renda estável, mas meu trabalho artístico gerava quase 60% da renda familiar. No entanto, de alguma forma, ele me fazia sentir como sócio júnior em nosso relacionamento financeiro, aquele que cuidava dos pequenos detalhes enquanto ele se concentrava em um avanço profissional sério. Cliquei na nossa conta poupança, $31.243,83, dinheiro que tínhamos reservado para o cruzeiro pelo Mediterrâneo que tanto empolgava Kenneth. Agora eu entendia por que ele estava insistindo em upgrades caros, a suíte com varanda privativa, o pacote de jantar premium, a estadia prolongada em Santorini. Ele planejava usar meus ganhos para financiar o que poderia ter sido nossa viagem de despedida antes de me deixar por Angela. Mas havia outras contas que Kenneth desconhecia. Minha conta empresarial separada para pagamento de aulas de música, com $18.347, o fundo de emergência que eu vinha construindo secretamente, reservando $25 de cada show de casamento, com $4.231, até mesmo a pequena conta de investimento que eu havia aberto com o dinheiro da herança da minha avó, com $12.876. Kenneth não fazia ideia de quão financeiramente independente eu realmente era.
Abri o portal de gerenciamento de cartão de crédito e olhei para 5 contas que estavam financiando a vida dupla de Kenneth, o Platinum Visa com seu limite de $25.000, que ele usava para seus ternos caros e as últimas atualizações do iPhone, o American Express empresarial que supostamente cobria o entretenimento dos clientes, jantares que agora eu percebi que incluíam Angela, os cartões de loja da Nordstrom, onde ele comprava roupas que eu nunca o tinha visto usar, e da Best Buy, onde ele comprava aparelhos que nunca apareciam em nossa casa. Minhas mãos tremiam levemente quando disquei o primeiro número de atendimento ao cliente. O representante da Visa atendeu com a alegria de sempre. Olá, aqui é Sandra, do atendimento ao cliente Platino. Como posso ajudar hoje? Preciso cancelar minha conta imediatamente, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado. Sinto muito. Posso saber o motivo do cancelamento? Uso fraudulento, respondi, o que soou mais honesto do que deveria. Descobri cobranças não autorizadas. Entendo sua preocupação. Terei prazer em encerrar esta conta imediatamente. O processo levou 12 minutos para cortar o acesso de Kenneth aos $25.000 em crédito que ele vinha usando para jantar e beber com o chefe enquanto eu ficava em casa administrando nossas finanças e planejando nosso futuro falso juntos. O cancelamento da American Express foi ainda mais satisfatório. Quando o atendente perguntou o motivo, eu disse: o titular principal do cartão tem usado este cartão para despesas pessoais disfarçadas de transações comerciais. Cada ligação subsequente se tornou mais fácil: o cartão Nordstrom, cancelado, a conta na Best Buy, encerrada, o cartão de crédito do posto de gasolina que Kenneth usava para suas idas cada vez mais frequentes ao centro da cidade, encerrado permanentemente. O estilo de vida automatizado de Kenneth sempre me impressionou pela sua eficiência. Todos os serviços de entretenimento e conveniência eram cobrados automaticamente em nossas contas compartilhadas, tornando sua vida tranquila e sem estresse. Agora, essa automação estava prestes a se tornar seu pesadelo. Comecei com o Spotify Premium. Kenneth ouvia playlists cuidadosamente selecionadas durante seus treinos matinais e passeios noturnos. A assinatura estava em vigor há 4 anos, custando $9,99 por mês. Liguei para o atendimento ao cliente e cancelei imediatamente. A Netflix veio em seguida, o plano familiar premium que Kenneth usava para assistir a documentários de arquitetura e ao que ele alegava serem filmes de ação sem sentido para aliviar o estresse. Agora eu me perguntava se ele estava assistindo a comédias românticas com Angela, transmitindo-as em seu laptop durante as sessões de trabalho noturnas. O Amazon Prime era um motivo de orgulho especial para Kenneth: frete grátis para suas compras por impulso, acesso a filmes e programas de TV, e até mesmo entrega de compras de supermercado quando ele alegava estar exausto demais do trabalho para fazer compras. A assinatura anual custava $139, mas a conveniência valia a pena. Gostaria de cancelar minha assinatura Prime e solicitar um reembolso proporcional, disse eu ao representante da Amazon. Posso perguntar por que você está cancelando? Mudança nas circunstâncias financeiras, eu disse, o que estava prestes a se tornar muito verdadeiro para Kenneth. O cancelamento do serviço de entrega de refeições foi especialmente vingativo. A Fresh Direct entregava refeições caras e prontas no escritório de Kenneth 3 vezes por semana, supostamente para aquelas noites em que ele estava ocupado demais para ir jantar em casa, $48 por pedido, debitados automaticamente na nossa conta conjunta. Eu havia incentivado essa assinatura, pensando que estava ajudando Kenneth a manter a saúde durante períodos estressantes de trabalho. Agora, percebi que essas refeições provavelmente estavam sendo compartilhadas com Angela durante suas horas extras íntimas. Helena Rodrigues tinha instalado nossas fechaduras originais quando compramos o chalé, 4 anos atrás. Ela era uma mulher séria, na casa dos 50 anos, que administrava o negócio de serralheria da família com eficiência discreta e discrição profissional. Quando liguei para o número de emergência, ela atendeu no segundo toque. Rodrigues Serralheria. Helena falando. Helena, aqui é o Andy Walsh, do Chalé Monrise Bay. Preciso de uma troca de emergência de fechaduras em todas as portas externas. Está tudo bem, querida? Você parece estressada, disse Helena, com sua natureza perspicaz evidente. Ela provavelmente já havia pressentido problemas em dezenas de chamadas de emergência ao longo de seus 20 anos de carreira. Descobri alguns problemas de segurança. Preciso de novas fechaduras o mais rápido possível. Chego aí em 45 minutos.
Você quer trocar as fechaduras também? Tudo. Porta da frente, porta dos fundos, entrada da garagem. Quero chaves completamente novas. Helena chegou com sua van cheia de ferramentas e uma caixa de ferramentas que já tinha visto milhares de emergências domésticas semelhantes. Ela trabalhou com eficiência, sem fazer perguntas, enquanto eu a observava instalar novas fechaduras de segurança e maçanetas. O som da furadeira ecoava por nossa casa como uma declaração de independência. Chaves velhas não servem mais, disse ela, entregando-me um anel com 3 chaves novas e brilhantes. Quer que eu faça alguma extra? Só esses 3. Ninguém mais precisa de acesso. Helena estudou meu rosto com olhos cúmplices. Disse, Wendy. Seja lá o que estiver acontecendo, você está lidando bem com isso. Depois que Helena foi embora, voltei para o meu laptop e comecei a pesquisar advogados de divórcio na nossa região. Kenneth sempre brincava que advogados eram parasitas, mas eu estava prestes a descobrir que o parasita certo poderia ser exatamente o que eu precisava. Criei uma nova pasta na minha área de trabalho chamada Documentos Financeiros e comecei a organizar as evidências, extratos bancários mostrando as verdadeiras fontes da nossa renda, faturas de cartão de crédito revelando os padrões de gastos suspeitos de Kenneth, capturas de tela das nossas várias contas antes de eu começar a fazer alterações. O portfólio que eu havia feito para Kenneth ainda estava no balcão da cozinha, onde eu o deixará naquela manhã, antes de meu mundo implodir. Fotografei cada página costurada à mão, documentando as horas de amor e esforço que investi para celebrar um homem que me traiu por meses. Não seria um simples divórcio. Seria um acerto de contas. E Kenneth não fazia ideia do que o aguardava. A noite de segunda-feira passou em fragmentos inquietos de sono, interrompidos pelo som fantasmagórico do meu celular vibrando. Cada notificação me deixava tensa, esperando o retorno de Kenneth ou suas perguntas sobre por que seus cartões não estavam funcionando. Mas o silêncio se estendia pela escuridão, quebrado apenas pelo bater rítmico das ondas contra a praia do lado de fora da janela do nosso quarto. A manhã de terça-feira chegou com nuvens cinzentas que combinavam perfeitamente com o meu humor. Sentei-me à mesa da cozinha com a minha segunda xícara de café, olhando para a tela do laptop onde eu vinha pesquisando advogados de divórcio desde o amanhecer. A casa parecia diferente agora, maior e mais vazia, como se a traição de Kenneth tivesse de alguma forma alterado as dimensões físicas do nosso espaço compartilhado. Exatamente às 8h47, minha notificação por e-mail soou com uma mensagem que mudaria tudo. O nome da remetente me fez parar para pensar, Sophie Martinez, seguido por uma assinatura de e-mail indicando que ela trabalhava como contadora sênior na Davidson & Associates. Eu nunca tinha ouvido Kenneth mencionar uma Sophie, o que imediatamente fez com que sua mensagem parecesse significativa de uma forma que eu ainda não conseguia entender. O assunto dizia simplesmente, algo que você precisa saber. Meu dedo hesitou sobre o mouse. Uma parte de mim queria apagar aquele e-mail sem ler, para preservar o que restava da minha ignorância e evitar confirmar suspeitas que ainda se cristalizavam em minha mente. Mas uma parte mais forte, a parte que vinha sistematicamente desmantelando a vida confortável de Kenneth nas últimas 18 horas, abriu. Prezada Sra. Walsh, começava o e-mail com uma polidez formal que, de alguma forma, tornava seu conteúdo ainda mais ameaçador. Espero que esta mensagem a encontre bem, embora eu suspeite que não seja o caso. Meu nome é Sophie Martinez e trabalho no departamento de contabilidade da Davidson & Associates. Há várias semanas venho me perguntando se devo contatá-la, mas depois de testemunhar os acontecimentos de ontem à tarde, não consigo mais ficar em silêncio. Meu coração acelerou à medida que eu lia mais. Sophie explicou que sabia do relacionamento de Kenneth e Angela há aproximadamente 4 meses, tendo descoberto acidentalmente evidências do caso deles enquanto processava relatórios de despesas e revisava as comunicações da empresa. Ela escreveu com a precisão cuidadosa de alguém que entendia as implicações legais dos relacionamentos no ambiente de trabalho e o custo humano da traição pessoal. Quero deixar claro que não sou motivada por política de escritório ou queixas pessoais, continuou Sophie. Estou entrando em contato porque tenho uma irmã mais nova que foi enganada de forma semelhante pelo marido, e me lembro de como significou para ela quando alguém finalmente lhe contou a verdade. Você merece saber o que está acontecendo pelas suas costas. O e-mail concluía com uma proposta de encontro em um local de minha escolha, onde Sophie compartilharia as evidências que havia coletado. Ela enfatizou que sua decisão partiu de princípios básicos de decência humana, e não de qualquer desejo de prejudicar a empresa ou promover sua própria posição.
Fiquei olhando para a tela por vários minutos, processando as implicações. Uma completa estranha estava se oferecendo para destruir a vida profissional de Kenneth porque não suportava ver uma mulher inocente sendo enganada. A gentileza desse gesto de alguém que não me devia nada parecia avassaladora depois da crueldade casual de Kenneth. Respondi imediatamente, sugerindo que nos encontrássemos no Lighthouse Café, um tranquilo restaurante à beira-mar a 20 minutos da nossa casa, onde a multidão da tarde serviria de abrigo para conversas delicadas. Sophie Martinez revelou-se uma mulher de pouco mais de 30 anos, com olhos escuros e inteligentes e o tipo de aparência profissional discreta que sugeria competência sem chamar atenção. Ela chegou ao Lighthouse Café carregando um envelope pardo que segurava como se contivesse materiais explosivos, o que, em muitos aspectos, era verdade. Escolhemos uma mesa de canto com vista para o porto, onde o som das gaivotas e dos motores distantes dos barcos abafaria a nossa conversa dos outros clientes. Sophie pediu café com as mãos trêmulas, sua energia nervosa palpável enquanto arrumava o envelope na mesa entre nós. Quero começar dizendo o quanto sinto muito, começou ela, com a voz suave, mas firme. O que estou prestes a lhe mostrar será difícil de ver, mas você tem o direito de saber a verdade sobre seu casamento. Sophie abriu o envelope e espalhou vários e-mails impressos sobre a mesa de madeira arranhada. Os papéis pareciam oficiais e condenatórios, como provas apresentadas em um tribunal. Seus dedos tremiam levemente enquanto organizava os documentos, e eu pude perceber a genuína angústia que essa revelação lhe causava. Descobri esses e-mails acidentalmente enquanto revisava irregularidades na conta de despesas, explicou Sophie. Kenneth e Angela têm usado recursos da empresa para atividades pessoais, o que me obrigou a examinar suas comunicações mais de perto. Nunca tive a intenção de descobrir o caso deles. Mas, depois que vi essas mensagens, não consegui ignorar o que estava acontecendo. Ela fez uma pausa, observando meu rosto com preocupação e compaixão. Debati por semanas se deveria entrar em contato com você. Por um lado, não era da minha conta. Por outro, você estava sendo sistematicamente enganado por pessoas que deveriam respeitar tanto você quanto as políticas da empresa. O primeiro e-mail que Sophie me mostrou tinha 3 meses e meio de data, enviado da conta corporativa de Kenneth para alguém identificado como Derek Thompson, aparentemente seu colega de faculdade que agora morava em Seattle. O tom casual tornava o conteúdo ainda mais devastador. Você tinha razão sobre assuntos de escritório serem perigosos, escrevera Kenneth. Mas às vezes o risco vale a pena. Angela está tomando medidas que podem beneficiar nós dois profissionalmente, e os benefícios pessoais também não são exatamente um problema. A melhor parte é que Wendy está completamente alheia. Ela está muito envolvida com suas alunas de piano e seus shows em casamentos para perceber que estou construindo meu verdadeiro futuro. Minhas mãos se fecharam involuntariamente ao ler a referência desdenhosa de Kenneth à minha carreira musical como pequenos alunos de piano. O mesmo trabalho artístico que gerava 60% da nossa renda familiar, que Kenneth sempre alegou respeitar e admirar, foi reduzido a um hobby trivial que me mantinha convenientemente distraída. O segundo e-mail foi ainda pior. Kenneth descreveu Angela como tudo que Wendy não é, ambiciosa, sofisticada, focada no sucesso real em vez de fantasias artísticas. Ele discutiu a relação deles com o planejamento imparcial de alguém que organiza uma transação comercial em vez de se envolver em um caso apaixonado. Angela já está insinuando oportunidades na nova filial da empresa, escreveu Kenneth a Derek. Salário de 6 dígitos, benefícios executivos e um sócio que entende do mundo corporativo. Há anos que subsidio o hobby musical de Wendy enquanto ela toca casinha naquele chalé. Hora de mudar para alguém que possa realmente contribuir para o meu avanço profissional. Ler aquelas palavras foi como levar um tapa repetido. Kenneth vinha tolerando nosso casamento enquanto planejava sua fuga para o que considerava uma vida superior. Cada incentivo que ele me deu com a música, cada gesto romântico, cada momento de aparente apoio, tudo não passava de uma arte performática criada para me manter submissa enquanto ele se preparava para a traição. Sophie enfiou a mão na bolsa e tirou o smartphone, com uma expressão ainda mais apologética. Preciso avisar que o que vocês estão prestes a ouvir vai ser muito doloroso. Essas gravações foram gravadas acidentalmente durante reuniões de orçamento, onde eu estava anotando as despesas da empresa. Ela apertou o play, e a voz de Kenneth preencheu nosso canto do café com uma clareza devastadora. A conversa parecia ser entre Kenneth e Angela, discutindo o relacionamento deles com uma crueldade descontraída e arrepiante.
Wendy tem investido cada centavo das aulas de música em nossas contas conjuntas, dizia Kenneth, com o tom de voz carregado de diversão distante de quem fala sobre uma criança ingênua. A doce e confiante artista acha mesmo que estamos economizando para o nosso futuro juntos. Ela não faz ideia de que estou planejando pedir o divórcio depois que eu garantir esta promoção e me estabelecer no novo cargo. A risada de Angela ecoou pelo viva voz como ácido. Ela parece adorável. Ela ainda deixa bilhetinhos de amor no seu lanche? Todas as manhãs, respondeu Kenneth, e eu pude ouvir o revirar de olhos em sua voz, como se ainda estivéssemos no ensino médio. Seria encantador se não fosse tão patético. Mas a sinceridade dela torna o acordo financeiro conveniente. Ela cuida de toda a nossa gestão financeira porque acha que está sendo prestativa, o que significa que está essencialmente financiando minha estratégia de saída sem perceber. A gravação continuou por mais alguns minutos, com Kenneth e Angela discutindo o cronograma para o divórcio dele, a promoção dela a gerente regional e os planos de se mudarem juntos para a operação em expansão da empresa na costa oeste. Eles falaram sobre o meu casamento como se fosse um inconveniente temporário, em vez de 7 anos de vida e amor compartilhados. Sophie e eu passamos a hora seguinte construindo uma cronologia detalhada do caso de Kenneth e Angela, cruzando as observações dela com minhas lembranças da mudança de comportamento dele. O padrão que emergiu era assustadoramente metódico. 4 meses atrás, a primeira revisão de projeto de Kenneth, tarde da noite, com Angela coincidiu com a separação dela do marido. O início de mensagens frequentes e reuniões fora do horário comercial que Kenneth explicou como mentoria intensiva para suas perspectivas de promoção. 3 meses atrás, Kenneth demonstrou interesse repentino por restaurantes caros no centro da cidade, alegando que precisava fazer networking com clientes em potencial. Os relatórios de despesas de Sophie mostravam que esses jantares eram sempre para 2 pessoas, sempre em locais intimistas e sempre cobrados no cartão da empresa de Kenneth. 2 meses atrás, a matrícula de Kenneth naquela academia de luxo, que ele alegava ser necessária para gerenciamento de estresse, foi revelada por Sophie. Angela havia se matriculado na mesma academia na mesma semana, e os pedidos de matrícula foram processados consecutivamente. Há 1 mês, a conferência de arquitetura de fim de semana de Kenneth nas montanhas, que os registros de Sophie mostraram ter sido, na verdade, uma escapada romântica em um resort especializado em retiros para casais, Angela havia tirado férias no mesmo período. Sophie também forneceu informações cruciais sobre as políticas da empresa violadas por Kenneth e Angela. A Davidson & Associates exigia a divulgação de qualquer relacionamento amoroso entre supervisores e subordinados, especialmente quando uma das partes tinha influência sobre o progresso profissional da outra. O caso secreto deles constituía fundamento para ação disciplinar, potencialmente incluindo demissão. Eles foram incrivelmente imprudentes, disse Sophie, guardando as evidências de volta no envelope. Ou acharam que eram espertos demais para serem pegos, ou não se importaram com as consequências, porque planejavam ir embora de qualquer jeito. Olhando para a linha do tempo espalhada sobre a nossa mesa, percebi que Kenneth e Angela vinham planejando o futuro juntos há mais tempo do que me enganavam ativamente. Não se tratava de um momento de fraqueza que saiu do controle. Tratava-se de uma campanha calculada de fraude emocional e financeira, executada com precisão e total desrespeito ao meu bem-estar. Mas agora eu tinha provas, e provas, como eu estava prestes a descobrir, eram uma arma muito perigosa nas mãos certas. Sophie recolheu as provas no envelope pardo com a precisão cuidadosa de alguém que entendia a natureza explosiva do que acabará de compartilhar. O peso da traição documentada. De Kenneth pairava entre nós, na mesa do café, como uma arma carregada esperando para ser disparada. O que você vai fazer com tudo isso? Perguntou Sophie, com a voz carregada de preocupação genuína pelo meu bem-estar, além de curiosidade profissional sobre as consequências que suas revelações poderiam desencadear. Olhei para o porto, onde os barcos de pesca balançavam pacificamente ao sol da tarde, sua honestidade simples em forte contraste com a elaborada mentira com a qual eu convivi havia meses. Vou garantir que Kenneth aprenda que subestimar alguém é o erro mais perigoso que se pode cometer. Naquela noite, pesquisei advogados especializados em divórcio com a mesma intensidade metódica que aplicava ao planejamento financeiro. Um nome aparecia constantemente em artigos sobre divórcios de alto perfil e casos de má conduta corporativa: Victoria Blackwood, fundadora da Blackwood & Associates, conhecida no meio jurídico como o Tubarão de Pérolas. O escritório de Victoria Blackwood ocupava o último andar de um complexo jurídico no centro da cidade, com vista para a cidade como um predador vigiando seu território.
A recepção, por si só, já anunciava sucesso: obras de arte originais, móveis de couro que provavelmente custavam mais do que os carros da maioria das pessoas e uma vista que se estendia até o horizonte. Orquídeas frescas adornavam todas as superfícies, e sua beleza elegante mascarava algo levemente perigoso. A própria Vitória parecia exatamente como eu imaginara, com base em sua reputação: 50 e poucos anos, cabelos grisalhos com um corte preciso que moldurava maçãs do rosto proeminentes, e usava um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que minha renda mensal com aulas de piano. Mas eram seus olhos que realmente transmitiam seu status lendário: inteligente, calculista e absolutamente implacável. Senhora Walsh, disse ela, estendendo a mão impecavelmente manicurada, sei que a senhora tem uma situação interessante que exige minha expertise específica. Seu escritório refletia sua personalidade: livros de direito do chão ao teto, dispostos com precisão militar, diplomas de Harvard e Yale expostos com destaque e fotografias mostrando Vitória com juízes, políticos e celebridades que aparentemente haviam solicitado seus serviços. Um peso de papel de cristal em forma de tubarão ocupava um lugar de destaque em sua mesa de mogno, um presente de um cliente grato, de acordo com a placa gravada. Espalhei as evidências de Sophie sobre a mesa de conferências de Vitória enquanto ela ouvia minha história com atenção total. Ocasionalmente, ela fazia anotações com uma caligrafia tão precisa que parecia datilografada. Quando terminei de explicar a farsa de 4 meses de Kenneth, Vitória recostou-se na cadeira com uma expressão que me lembrou a de um gato contemplando um rato particularmente vulnerável. Seu marido cometeu vários erros graves, disse ela, com a voz carregada da satisfação de um profissional que reconhecia erros amadores. Primeiro, ele documentou tudo. Segundo, envolveu seu local de trabalho em má conduta pessoal. Terceiro, subestimou a inteligência e os recursos da esposa. Isso não é apenas motivo para divórcio. É motivo para aniquilação financeira total. Vitória abriu um bloco de notas e começou a esboçar o que chamou de caminho para a destruição de Kenneth. Sua mente estratégica transformou minha devastação emocional em uma guerra jurídica com precisão clínica. Casos comuns de adultério muitas vezes se transformam em situações de ele disse, ela disse, explicou Vitória, sua caneta percorrendo a página com traços confiantes. Mas Kenneth nos forneceu evidências documentadas de fraude premeditada. Seus e-mails discutindo planos para usar bens conjugais para sua estratégia de fuga constituem roubo de propriedade conjugal. As conversas gravadas mostram conspiração para cometer fraude financeira, e seu relacionamento no trabalho cria múltiplas vulnerabilidades adicionais. Ela pegou uma pasta grossa com o título Precedentes de Fraude Financeira e folheou estudos de caso que faziam minha situação parecer quase rotineira. A beleza da abordagem de Kenneth e ao quão minuciosamente ele se incriminou. A maioria dos cônjuges infiéis tenta esconder suas atividades. Seu marido escreveu uma confissão detalhada e nos entregou. A empolgação de Vitória era palpável ao perceber a quantidade de evidências disponíveis. Não estamos mais falando apenas de divisão de bens. Estamos discutindo danos punitivos, restituição por sofrimento emocional e sanções civis por má conduta financeira. Kenneth queria jogar jogos sofisticados. Agora ele vai aprender as consequências sofisticadas. A estratégia de cronograma desenvolvida por Vitória concentrou-se na crescente fraude de Kenneth ao longo de 4 meses. Demonstraremos um padrão de fraude calculada que começou quando o caso dele começou e se intensificou enquanto ele planejava sua saída. Cada despesa, cada mentira, cada conversa documentada se torna evidência de roubo sistemático e abuso emocional. Vitória me conectou com a doutora Patrícia Tim, uma contadora forense cuja especialidade era descobrir ativos ocultos e documentar má conduta financeira em casos de divórcio. A doutora Tim chegou na manhã seguinte com laptops e softwares de análise que rastreavam movimentações financeiras com precisão microscópica. A infidelidade financeira costuma deixar mais evidências do que as pessoas imaginam, explicou a doutora Tim enquanto carregava nossos registros bancários em seus programas de análise. As pessoas pensam que apagar transações ou usar dinheiro as torna invisíveis, mas o dinheiro sempre deixa rastros. A análise do computador revelou padrões que eu nunca havia notado, apesar de administrar nossas finanças. As cobranças no cartão de crédito de Kenneth demonstravam fraude sistemática que remontava a 4 meses, coincidindo exatamente com o cronograma que Sophie havia estabelecido para o caso dele com Angela. As cobranças em restaurantes por jantares caros ocorriam exclusivamente nas noites em que eu dava aulas até tarde ou me apresentava em casamentos.
As cobranças em hotéis apareciam nos fins de semana, quando Kenneth alegava estar participando de conferências de arquitetura ou se reunindo com clientes. Compras de presentes em joalherias e boutiques que eu nunca tinha visto refletidas em nossa casa ou na aparência de Kenneth. Vejam só esse padrão, disse o Dr. Tim, apontando para uma planilha que codificava por cores as despesas suspeitas de Kenneth. Essas despesas totalizam $11.847 em 4 meses, todas financiadas por contas conjuntas que eram sustentadas principalmente pela sua renda musical. Ele estava basicamente forçando você a pagar pela sua própria traição. A análise também revelou a crescente ousadia financeira de Kenneth à medida que seu caso progredia. As despesas iniciais eram modestas, cafés e restaurantes casuais, mas as despesas recentes demonstravam uma extravagância crescente, hotéis 5 estrelas, restaurantes exclusivos, presentes caros que sugeriam que ele estava se tornando mais confiante no sucesso de sua farsa. Vitória designou seu assistente jurídico, Marcos Rivera, para pesquisar as políticas corporativas e diretrizes éticas da Davidson & Associates. O que ele descobriu acrescentou outra dimensão à nossa estratégia jurídica que nem Kenneth nem Angela aparentemente haviam considerado. A Davidson & Associates tem políticas extremamente rígidas sobre relacionamentos entre supervisores e subordinados, relatou Marcos durante nossa sessão de estratégia. Qualquer envolvimento romântico entre funcionários em diferentes níveis hierárquicos deve ser comunicado ao Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento Jurídico em até 30 dias após o início. Ele espalhou cópias do manual do funcionário pela mesa de conferências de Vitória, destacando as seções relevantes com marcadores amarelos. A não divulgação gera responsabilidade tanto para os funcionários quanto, potencialmente, para a própria empresa. O sorriso de Vitória assumiu um tom predatório ao absorver essas implicações. Escritórios de advocacia corporativos são obsessivamente protetores de suas reputações. Quando demonstrarmos que Kenneth e Angela violaram as políticas de divulgação ao usar recursos da empresa para atividades pessoais, a Davidson & Associates se distanciará mais rápido do que você consegue dizer o seguro de responsabilidade civil. O manual do funcionário revelou violações adicionais que Kenneth e Angela aparentemente ignoraram. Usar o e-mail da empresa para comunicações pessoais violava as políticas de tecnologia da informação. Cobrar despesas pessoais nas contas da empresa constituía roubo de recursos corporativos. Reuniões durante o horário comercial para fins não relacionados ao trabalho violavam os requisitos de produtividade. O caso deles não foi apenas má conduta pessoal, concluiu Vitória. Foi uma violação sistemática das políticas corporativas que expôs seu empregador a riscos jurídicos e financeiros. A empresa priorizará sua própria proteção em vez de proteger 2 funcionários que criaram responsabilidade por seu mau julgamento. A abordagem de Vitória para entregar os papéis do divórcio a Kenneth elevou a vingança a uma forma de arte. Em vez de simplesmente entregá-la em casa ou no trabalho, ela propôs uma estratégia projetada para maximizar a humilhação profissional, garantindo o máximo impacto para as testemunhas. A Davidson & Associates realizará sua apresentação anual para clientes na próxima quinta-feira, disse Vitória, revisando sua pesquisa sobre os eventos públicos da empresa. De 50 a 70 clientes, todas as grandes contas corporativas, além de todos os funcionários, desde arquitetos juniores até sócios seniores. Kenneth provavelmente apresentará seus projetos mais recentes, desfrutando da glória de sua promoção. Ela abriu o calendário de eventos do escritório no computador, mostrando uma reserva de sala de conferências para o maior espaço de apresentação. Vamos coordenar com oficiais de justiça profissionais especializados em entregas de alto impacto. O objetivo é entregar os documentos no momento do maior triunfo profissional de Kenneth, transformando sua celebração da vitória em humilhação pública. A estratégia de Vitória considerou cada detalhe: cronometrar o culto durante a apresentação de Kenneth, garantir que Angela recebesse seus documentos simultaneamente, posicionar os servidores para máxima visibilidade e coordenar com a segurança do prédio para evitar interferências. A humilhação pública não é apenas uma satisfação emocional, explicou Vitória com precisão clínica. Ela serve a propósitos estratégicos. Os colegas de Kenneth testemunharão sua má conduta em primeira mão. Os clientes questionarão o julgamento do escritório em promover alguém capaz de tal fraude. As consequências profissionais se estenderão muito além do nosso caso de divórcio. Enquanto Vitória delineava seu plano, percebi que Kenneth estivera jogando damas pensando estar jogando xadrez.
Mas Victoria Blackwell jogava um jogo completamente diferente, cujas regras favoreciam a preparação, a documentação e o tipo de pensamento estratégico que transformava os pontos fortes do oponente em suas maiores fraquezas. Kenneth estava prestes a descobrir que sua doce e ingênua esposa artista havia reunido um arsenal legal que faria seu sofisticado engodo parecer teatro amador. A cortina estava prestes a cair sobre sua apresentação, e a plateia seria muito maior do que ele jamais imaginara. A manhã de quinta-feira amanheceu fresca e clara, o tipo de dia de outono que fazia tudo parecer nítido e definido, como se o universo tivesse ajustado suas configurações de contraste para a máxima clareza. Fiquei em pé diante do espelho do meu quarto, escolhendo minha roupa com a precisão de um general escolhendo uma armadura para a batalha mais importante de sua vida. O vestido azul marinho que escolhi projetava competência sem parecer excessivamente formal, profissional o suficiente para impor respeito em um ambiente corporativo, mas elegante o suficiente para lembrar a todos que Kenneth havia jogado fora algo valioso. Combinei-o com os brincos de pérola da minha avó e a pulseira de prata que Kenneth me dera em nosso 3º aniversário, na época em que seus presentes ainda carregavam sentimentos genuínos. No espelho, pratiquei a frase que Victoria e eu havíamos criado juntas: isso é por roubo de bens conjugais e conspiração para cometer fraude financeira. Acontece que sua doce e ingênua esposa artista aprendeu algumas coisas sobre como se proteger. As palavras precisavam ser ouvidas por uma sala lotada com clareza cristalina, cortando o silêncio. Chocante que se seguiria a humilhação pública de Kenneth. Minha voz permaneceu firme durante 3 ensaios, cada repetição fortalecendo minha determinação. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça feita publicamente para corresponder à natureza pública da traição de Kenneth e Angela. Eles conduziram o caso no local de trabalho de Kenneth, usando recursos da empresa, envolvendo colegas em seu engano por meio de mentiras sobre reuniões tardias e jantares de negócios. Sua má conduta havia sido pública. Suas consequências seriam igualmente visíveis. Victoria ligou às 9h30 com os detalhes finais da coordenação. O oficial de justiça estará em posição às 14h45, explicou ela, com a voz carregada de satisfação por um plano perfeitamente executado se concretizando. Robert tinha um veterano de 20 anos que já entregou documentos em tribunais, salas de reuniões corporativas e clubes de campo. Ele sabe como chamar a atenção e entregar documentos com o máximo impacto. Revisamos o cronograma uma última vez. A apresentação de Kenneth estava marcada para as 15 horas, após a análise geral e as projeções financeiras da empresa. Ele apresentaria seus projetos arquitetônicos mais recentes aos maiores clientes da Davidson & Associates, provavelmente se deleitando com o reconhecimento que sua promoção lhe trouxera. Angela estaria ao seu lado, representando a liderança executiva que supostamente havia reconhecido seu talento excepcional. Lembre-se, disse Victoria, depois que os documentos forem entregues, você tem cerca de 30 segundos antes que a segurança ou a gerência tentem intervir. Faça sua declaração de forma clara e completa e, em seguida, saia com dignidade. Deixe os documentos legais falarem por si. A sala principal de conferências da Davidson & Associates ocupava todo o 16º andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam vistas panorâmicas da cidade, proclamando o sucesso e a ambição da empresa. Às 14h50, o espaço fervilhava com aproximadamente 70 pessoas, clientes corporativos internos caros, autoridades de planejamento municipal e todos os arquitetos e administradores, desde funcionários juniores até sócios seniores. Kenneth estava na frente da sala, ao lado de uma tela de apresentação, vestindo seu terno cinza escuro e a confiança que acompanhava o reconhecimento profissional. Angela se posicionou ligeiramente atrás dele e à sua direita, sua postura irradiando autoridade executiva e satisfação pessoal. Eles pareciam confortáveis juntos, provavelmente apreciando a emoção secreta de seu relacionamento secreto se desenrolando diante de uma plateia desavisada. Entrei pelas portas dos fundos durante os aplausos, seguindo o apresentador anterior, e escolhi um assento junto à parede, de onde ficaria visível quando Kenneth se virasse para cumprimentar a plateia. Várias pessoas me olharam com curiosidade, uma mulher sozinha em uma sala dominada por relacionamentos comerciais e networking profissional. Reconheci alguns rostos de eventos anteriores da empresa, colegas que conversaram educadamente sobre minha carreira musical enquanto secretamente se perguntavam por que Kenneth havia se casado com alguém tão diferente do seu mundo corporativo. Kenneth iniciou sua apresentação com entusiasmo praticado, discutindo arquitetura sustentável e soluções inovadoras de design com a mesma paixão que me atraiu inicialmente.
Sua voz ecoou facilmente pela sala, confiante e envolvente, enquanto Angela sentia em aprovação em pontos-chave da apresentação. Eles provavelmente haviam ensaiado essa apresentação juntos durante suas reuniões privadas, aperfeiçoando a dinâmica profissional que mascarava seu relacionamento pessoal. 25 minutos após o início da apresentação de Kenneth, avistei Robert T. entrando pela porta principal. O oficial de justiça era exatamente como Vitória descrevera, altura mediana, aparência normal, carregando uma pasta de couro que poderia facilmente conter desenhos arquitetônicos ou documentos legais. Ele se posicionou perto da primeira fila, perto o suficiente para alcançar Kenneth rapidamente quando chegasse o momento. Kenneth estava explicando sua abordagem inovadora para edifícios de escritórios ambientalmente sustentáveis quando Robert T. se levantou e caminhou em direção à área de apresentação com passos firmes. O movimento chamou a atenção de Kenneth no meio da frase, fazendo-o parar e olhar interrogativamente para a interrupção inesperada. Kenneth Walsh, anunciou Robert, com a voz treinada para ser ouvida claramente através de salas lotadas, você foi atendido. O grosso envelope pardo caiu nas mãos de Kenneth com um som que pareceu ecoar pela sala de conferência subitamente silenciosa. 70 profissionais que assistiam a apresentações de arquitetura de repente se viram testemunhas de um drama pessoal se desenrolando em tempo real. O rosto de Kenneth alternava expressões como uma fotografia em time-lapse de um colapso emocional. A confusão com a interrupção deu lugar ao reconhecimento ao ver meu nome nos documentos legais, o reconhecimento se transformou em horror crescente ao perceber que seu caso cuidadosamente escondido estava prestes a se tornar público da maneira mais catastrófica possível. O que é isso? Kenneth conseguiu dizer, com a voz ligeiramente embargada enquanto sua personalidade confiante de apresentador se desintegrava diante de seus colegas e clientes. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope, examinando a primeira página de documentos legais que detalhavam acusações de adultério, alegações de fraude financeira e conspiração para cometer roubo de bens conjugais. A cor desapareceu de seu rosto ao reconhecer o depoimento de Sophie reproduzido em linguagem jurídica oficial, completo com transcrições de e-mails e análises financeiras que documentavam todos os aspectos de sua farsa de 4 meses. A sala de conferências estava completamente silenciosa, 70 pessoas prendendo a respiração enquanto Kenneth processava os documentos legais que estavam destruindo sua vida em tempo real. Angela se aproximou dele, provavelmente tentando ler por cima do ombro dele e entender a extensão da exposição. Foi então que me levantei e proferi a declaração que Vitória e eu havíamos elaborado com precisão cirúrgica: isso é por roubo de bens conjugais e conspiração para cometer fraude financeira. Acontece que sua doce e ingênua esposa artista aprendeu algumas coisas sobre como se proteger. As palavras me empoderaram depois de meses sendo enganado, ignorado e subestimado. Observei a fachada profissional de Kenneth ruir quando colegas que respeitavam seu talento arquitetônico perceberam que estavam assistindo a um adúltero e fraudador financeiro apresentar a visão de sua empresa para o design sustentável. Vários clientes se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, provavelmente reconsiderando seus relacionamentos comerciais com uma empresa que empregava pessoas capazes de tal fraude sistemática. Autoridades municipais que estavam considerando contratos importantes trocaram olhares significativos, com sua confiança nos padrões éticos da Davidson & Associates claramente abalada. Kenneth olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrei na sala, sua expressão demonstrando choque, humilhação e algo que poderia ser um reconhecimento tardio de quão seriamente ele havia subestimado a mulher com quem se casara. O arquiteto confiante que comandava a sala minutos antes agora estava paralisado, segurando documentos legais que detalhavam sua má conduta profissional e pessoal para todos verem. Robert T. não havia terminado. Virou-se para Angela com a eficiência de alguém que já havia realizado aquela rotina centenas de vezes em diversos ambientes corporativos. Angela Davidson, anunciou, você foi notificada. A imagem corporativa cuidadosamente construída de Angela se desfez quando ela recebeu seu próprio envelope pardo contendo acusações de conspiração, violações éticas e alegações detalhadas de abuso de poder executivo. Seu rosto empalideceu ao perceber que seu relacionamento secreto com Kenneth havia sido documentado, analisado e agora estava sendo exposto aos maiores clientes e parceiros de negócios mais importantes da empresa. Os documentos legais detalhavam sua violação das políticas da empresa que exigiam a divulgação de relações entre supervisor e subordinado, seu uso de recursos corporativos para atividades pessoais e sua participação no plano de Kenneth de fraudar seu casamento usando fundos obtidos por meio do meu trabalho artístico.
A energia da sala mudou de uma apresentação profissional para um fascínio escandalizado, enquanto os maiores clientes da Davidson Associates testemunhavam a má conduta pessoal e profissional de sua equipe de liderança executiva sendo exposta simultaneamente. Eram pessoas que administravam contratos de construção milionários e orçamentos de planejamento municipal. Compreendiam as implicações das violações éticas e da responsabilidade corporativa melhor do que a maioria. Angela tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam enquanto examinava os documentos legais. A executiva confiante que momentos antes apoiara a apresentação de Kenneth agora parecia alguém que acabará de perceber que sua carreira estava chegando ao fim da forma mais pública e humilhante possível. A sala de conferências permaneceu paralisada em um silêncio chocante, 70 testemunhas da implosão espetacular de duas pessoas que se achavam inteligentes, cuidadosas e poderosas demais para enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas as consequências, como Kenneth e Angela estavam aprendendo, não se importam com o quão inteligente você se acha. Elas só se importam com as evidências, o momento oportuno e a justiça aplicada com precisão. O silêncio na sala de conferências da Davidson Associates se estendeu pelo que pareceu uma eternidade, com 70 testemunhas paralisadas após uma humilhação pública que seria discutida nos círculos corporativos por muitos anos. Virei-me e caminhei em direção à saída com passos medidos, deixando Kenneth e Angela enfrentarem as consequências profissionais de suas escolhas pessoais. 4 meses depois, a vitória judicial foi ao mesmo tempo satisfatória e decepcionante. A estratégia de Vitória havia tido sucesso além até mesmo de suas projeções otimistas. Kenneth deixou nosso casamento com exatamente o que havia trazido para ele: seus pertences pessoais, seu diploma de arquitetura e uma reputação tão abalada que encontrar um emprego equivalente exigiria a mudança para outro estado. O decreto de divórcio me concedeu a propriedade total de nossa casa, todos os bens financeiros e a parte de Kenneth nos investimentos de aposentadoria como compensação por seu roubo sistemático de recursos conjugais. Raramente vi alguém documentar a própria destruição com tanto cuidado, observou Vitória durante nossa última reunião em seu escritório, com vista para a cidade. As mesmas janelas que me intimidaram meses antes agora pareciam símbolos de uma vitória suada. Os e-mails e as conversas gravadas de Kenneth criaram um caso incontestável de fraude financeira que a maioria dos promotores invejaria. O processo civil contra Kenneth e Angela resultou em danos substanciais, $12.700 para cobrir sofrimento emocional, danos punitivos por fraude financeira e restituição pelo dinheiro que Kenneth havia roubado de nossas contas conjuntas para financiar seu caso. A parte de Angela veio em grande parte de sua demissão forçada da Davidson Associates, onde o conselho da empresa a demitiu em 48 horas após nosso confronto público. A Davidson Associates liquidou sua parte imediatamente, explicou Vitória, deslizando os documentos finais do acordo sobre sua mesa de mogno. Escritórios de arquitetura protegem suas reputações obsessivamente. 2 funcionários seniores violando as políticas de ética e expondo a empresa à responsabilidade por assédio sexual representavam um risco inaceitável. O escritório havia pago discretamente mais $75.000 para evitar publicidade sobre a má conduta de seus executivos. A carreira de Kenneth como arquiteto na região estava efetivamente encerrada. Nenhum escritório de arquitetura respeitável contrataria alguém cujo julgamento profissional tivesse sido tão espetacularmente comprometido por escolhas pessoais. A notícia do meu divórcio se espalhou pela comunidade com uma velocidade surpreendente. Mas, em vez de fofocas e simpatia, encontrei respeito e admiração. Os pais dos meus alunos de piano começaram a indicar amigos e vizinhos, impressionados com o que percebiam como uma força extraordinária em circunstâncias difíceis. A senhora Walsh demonstrou uma graça incrível durante toda aquela situação, disse Martha Henderson ao seu clube de bridge, segundo sua filha Sarah, uma das minhas alunas avançadas. Ela nunca disse uma palavra negativa sobre o marido, apenas se concentrou na música e nos alunos. Isso exige muita personalidade. Minha agenda de aulas aumentou de 12 para 23 alunos em 3 meses. As reservas para casamentos aumentaram à medida que os casais descobriam minha serenidade durante crises pessoais e confiavam em mim para cuidar de seus dias especiais com o mesmo profissionalismo. O dinheiro da indenização me permitiu reformar a varanda do chalé e transformá-la em um estúdio de música de verdade, com painéis acústicos, iluminação profissional e um piano de cauda deslumbrante que antes estava além do meu orçamento. O estúdio tinha vista para a baía do nascer da lua através de janelas do chão ao teto que molduravam as mudanças das estações como obras de arte vivas.
Os alunos frequentemente comentavam sobre a atmosfera inspiradora, dizendo que o próprio espaço parecia aprimorar sua compreensão musical. Minhas próprias composições fluíam com uma profundidade emocional que eu nunca havia acessado antes, peças que refletiam sobrevivência, transformação e sabedoria arduamente conquistada, em vez de idealismo romântico e ingênuo. Casas de shows locais começaram a solicitar composições originais para eventos especiais. O Lighthouse Restaurant encomendou uma peça para sua comemoração de aniversário. O teatro comunitário me pediu para compor música de fundo para sua produção de primavera. O que havia começado como uma cura pessoal através da música estava evoluindo para um reconhecimento artístico que eu jamais imaginara. A transformação do chalé ocorreu gradualmente, cômodo por cômodo, à medida que eu substituía memórias compartilhadas por escolhas pessoais. A influência masculina de Kenneth desapareceu quando pintei as paredes com cores que refletiam minha sensibilidade artística, em vez de tons neutros. A cozinha ganhou um amarelo vibrante, com jardins de ervas em cada janela. A sala de estar contava com um cantinho de leitura com estantes embutidas e um banco na janela com vista para o porto. Criei o que chamei de a Caixa da Verdade, um recipiente de madeira feito à mão onde guardava itens que representavam conquistas autênticas e relacionamentos genuínos. Meu certificado de professora de piano foi colocado lá dentro, junto com cartões de agradecimento de casais, fotos com amigos de verdade que me apoiaram durante o divórcio e o cartão de visita da Vitória como um lembrete de que eu deveria me defender. A Caixa da Verdade também continha uma carta de Sophie Martinez, que havia escrito para expressar admiração pela minha coragem em buscar justiça, apesar do potencial constrangimento. Ver você lidar com aquela situação com tanta dignidade me lembrou porque entrei em contato com você em primeiro lugar, escreveu Sophie. Mulheres como você tornam um mundo mais seguro para todos nós. Cada item na Caixa da Verdade representava momentos em que eu havia escolhido a autenticidade em vez da conveniência, a verdade em vez de mentiras confortáveis. A coleção cresceu lenta, mas constantemente, documentando minha jornada da confiança ingênua à sabedoria adquirida. A primavera trouxe uma conexão inesperada na forma de James Morrison, dono da Harbor Books, uma aconchegante livraria independente a 3 quarteirões da casa de campo. Nosso encontro foi agradavelmente comum. Eu estava folheando coleções de poesia quando ele recomendou o último volume de Mary Oliver, o que nos levou a uma conversa sobre como a literatura influenciava a composição musical. Sempre me perguntei sobre a relação entre ritmo escrito e ritmo musical, disse James, com sua curiosidade genuína evidente na maneira como ouvia minhas respostas. Você ouve melodias quando lê certos poetas? James tinha 42 anos, estava divorciado há 3 anos, tinha fios grisalhos atravessando cabelos escuros e linhas de expressão que sugeriam alguém que encontrava alegria nos momentos cotidianos. Ele havia comprado a Harbor Books após abandonar uma carreira em finanças corporativas que o deixará com uma sensação de vazio espiritual. Nossas conversas fluíram naturalmente, abordando literatura, música, história local e uma apreciação compartilhada pelo artesanato autêntico em detrimento da conveniência produzida em massa. Admiro pessoas que criam coisas bonitas, disse James durante uma de nossas conversas tomando café no cantinho de leitura da livraria. Sua música, minhas recomendações de livros, ambos estamos tentando conectar as pessoas com experiências que importam. Seu interesse genuíno pelas minhas composições parecia revolucionário depois de anos de tolerância educada de Kenneth com meu hobby artístico. James fazia perguntas ponderadas sobre estrutura musical, comparecia ao meu recital de estudante sem ser convidado e nunca sugeriu que meu trabalho criativo fosse menos importante do que carreiras tradicionalmente mais lucrativas. A traição de Kenneth me ensinou a distinguir entre emoções autênticas e sentimentos simulados, entre parceria genuína e manipulação estratégica. Agora eu confiava nos meus instintos sobre as motivações das pessoas, em vez de aceitar apresentações superficiais que pareciam perfeitas ou convenientes demais. A experiência revelou força e capacidades estratégicas que eu havia subestimado enquanto me concentrava em ser uma esposa solidária. Gerenciar o processo de divórcio, coordenar com advogados e contadores forenses e executar uma estratégia jurídica complexa demonstraram talentos que eu nunca havia reconhecido ou desenvolvido. Eu não era apenas a esposa artística de Kenneth. Eu era uma mulher capaz, com habilidades valiosas, que vinha interpretando uma versão diminuída de si mesma. Eu só componho melodias autênticas. Tornou-se minha filosofia orientadora, aplicada a relacionamentos, oportunidades profissionais e escolhas pessoais. Cada decisão era filtrada por meio de perguntas sobre valor genuíno versus apelo superficial, autenticidade a longo prazo versus conveniência a curto prazo.
James personificava essa filosofia de uma forma que Kenneth jamais havia feito. Seu apreço pela minha música era genuíno, e não obrigatório. Sua livraria refletia paixão pessoal, e não tendências lucrativas. Suas conversas focavam em ideias, e não em impressionar o público. 6 meses após a humilhação pública de Kenneth, apresentei uma composição original no Festival Anual de Artes do Centro Comunitário. A peça, intitulada Manhã na Baía do Nascer da Lua, capturou a sensação de assistir ao nascer do sol das janelas do meu estúdio, sabendo que o dia me pertencia inteiramente. Na plateia, James ouvia com a concentração de alguém que entendia que a música podia contar histórias que as palavras não conseguiam capturar. Várias fileiras atrás dele, Martha Henderson e outros pais dos meus alunos aplaudiram com orgulho por alguém que viram transformar crise em oportunidade. Kenneth estava notavelmente ausente, tendo se mudado para um estado diferente, onde sua reputação não o precedia. Angela havia assumido um cargo em uma pequena empresa em outra região, e sua carreira executiva havia sido permanentemente prejudicada por escolhas que priorizaram o desejo de curto prazo em detrimento da sabedoria de longo prazo. Mas a ausência deles parecia apropriada, e não triste. Minha vida agora continha apenas melodias autênticas, relacionamentos genuínos e o tipo de paz que vem de saber que cada nota foi composta por alguém que se recusou a se contentar com nada menos que a verdade. A garota que um dia fizera um portfólio artesanal para um marido mentiroso se tornará uma mulher que criava beleza em seus próprios termos, cercada por pessoas que valorizavam a autenticidade em vez da conveniência e a substância em vez da performance. A vitória era sim, não apenas vencer uma batalha jurídica, mas descobrir quem você realmente é quando ninguém mais está escrevendo sua história. Qual momento mais tocou seu coração? Descobrir a traição, lutar com evidências ou reencontrar o amor autêntico? Sua história também importa. Se essa jornada de traição rumo ao triunfo ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se para mais histórias de mulheres que se recusam a ficar em silêncio. Você é mais forte do que imagina.